O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 92 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 702 a 710. O Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias, e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos, a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. Por isso, quando a Igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito que falou pelos profetas quer falar-nos a respeito de Cristo. Por profetas, a fé da Igreja aqui entende todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na redação dos livros sagrados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros do Pentateuco, os profetas, nossos livros denominados históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo sapienciais, em particular os Salmos. Na criação. A palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, pois, sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu, na carne modelada, sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. O Espírito da promessa. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, do fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nelas serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo reunirá os filhos de Deus dispersos. Ao comprometer-se por juramento, Deus já se compromete a dar seu Filho bem-amado e o Espírito das promessas, que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si.
nas teofanias e na lei. As teofanias, manifestação de Deus, iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés, e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que nessas teofanias o Verbo de Deus se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo. Esta pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, a qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Porém, sua impotência para salvar o homem privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ela dá ao pecado, suscita o desejo do Espírito Santo. As lamentações dos Salmos atestam isto. No reino e no exílio. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois de Davi, Israel, porém, sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo. Ele permanecerá aos pobres segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocam na morte. É o exílio, aparentemente fracasso das promessas, mas na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e início da restauração prometida, porém, segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. O exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus, e o restante dos pobres que voltam de lá é uma das figuras mais transparentes da Igreja. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir as catequeses do Papa Francisco sobre o entendimento em ocasião da audiência geral, que foi proferida na Praça de São Pedro, 30 de abril de 2014, e também sobre o conselho, que foi proferida no dia 7 de maio de 2014. Entendimento. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Depois de ter meditado sobre a sabedoria, como o primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, gostaria hoje de chamar a atenção para o segundo dom, ou seja, o entendimento. Aqui não se trata da inteligência humana, da capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados. Ao contrário, é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Dirigindo-se à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo descreve bem os efeitos deste dom, ou seja, como age em nós o dom do entendimento. E Paulo diz o seguinte: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Obviamente, isso não significa que o cristão pode compreender tudo e ter um conhecimento completo dos desígnios de Deus. Tudo isso permanece à espera de se manifestar em toda a sua limpidez.
quando nos encontrarmos na presença de Deus e formos verdadeiramente um só com Ele. No entanto, como sugere a própria palavra, a inteligência permite intus legere, ou seja, ler dentro. Essa dádiva faz-nos compreender a realidade como o próprio Deus a entende, isto é, com a inteligência de Deus. Porque podemos compreender uma situação com a inteligência humana, com prudência, e isso é um bem. Contudo, compreender uma situação em profundidade, como Deus a entende, é o efeito desse dom. E Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que também nós tenhamos esse dom, para que todos nós consigamos entender a realidade como Deus a compreende, com a inteligência de Deus. Trata-se de um bonito presente que o Senhor concedeu a todos nós. É o dom com que o Espírito Santo nos introduz na intimidade com Deus, tornando-nos partícipes do desígnio de amor que Ele tem em relação a nós. Então, é claro que o dom do entendimento está intimamente ligado à fé. Quando o Espírito Santo habita o nosso coração e ilumina a nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: Enviarei a vós o Espírito Santo, e ele vos fará entender tudo o que vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. Podemos ler o Evangelho e entender algo, mas, se lermos o Evangelho com esse dom do Espírito Santo, conseguiremos compreender a profundidade das palavras de Deus. Esse é um grande dom, uma dádiva enorme que todos nós devemos pedir, e pedir juntos. Concedei-nos, ó Senhor, o dom do entendimento. Há um episódio do Evangelho de Lucas que explica muito bem a profundidade e a força desse dom. Depois de ter assistido à morte na cruz e à sepultura de Jesus, 2 dos seus discípulos, desiludidos e amargurados, deixam Jerusalém e voltam para o seu povoado, chamado Emaús. Enquanto caminham, Jesus ressuscitado aproxima-se deles e começa a falar-lhes. Mas os seus olhos, velados pela tristeza e até pelo desespero, não são capazes de reconhecê-lo. Jesus caminha ao seu lado, mas eles sentem-se tão tristes, tão desesperados, que não o reconhecem. Contudo, quando o Senhor lhes explica as Escrituras, para que compreendam que ele devia ter sofrido e morrido para depois ressuscitar, as suas mentes abriram-se, e nos seus corações voltou a acender-se a esperança. Conforme Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 27. E é isso que nos faz o Espírito Santo. Abre-nos a mente. Abre-nos para nos fazer entender melhor, para nos levar a compreender melhor as disposições de Deus, as realidades humanas, as situações, tudo. O dom do entendimento é importante para a nossa vida cristã. Peçamos ao Senhor que nos conceda a todos esse dom, a fim de nos fazer compreender, como Ele mesmo entende, as situações que acontecem, e para que compreendamos, sobretudo, a palavra de Deus no Evangelho. Obrigado. Sobre o dom do conselho. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Ouvimos na leitura o trecho do livro dos Salmos que diz: Bendito o Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Salmo 16, versículo 7. Este é outro dom do Espírito Santo.
o dom do conselho. Sabemos como é importante, nos momentos mais delicados, poder contar com sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Por meio do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo com que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos, e o caminho que devemos seguir. Mas como age esse dom em nós? No momento em que o recebemos e o hospedamos em nosso coração, o Espírito Santo começa imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os nossos pensamentos, sentimentos e intenções segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos cada vez mais a dirigir o olhar interior para Jesus, como modelo do nosso modo de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os irmãos. Portanto, o conselho é o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. Dessa maneira, o Espírito faz-nos crescer interior e positivamente, faz-nos crescer na comunidade e ajuda-nos a não cair na armadilha do egoísmo e do próprio modo de ver as coisas. O Espírito ajuda-nos a crescer e a viver em comunidade. A condição essencial para conservar esse dom é a oração. Voltamos sempre ao mesmo tema, a oração. Mas o tipo de oração não é tão importante. Podemos rezar com as preces que todos sabemos desde crianças, mas também com as nossas palavras. Pedir ao Senhor: Senhor, ajudai-me, aconselhai-me, o que devo fazer agora? E com a oração, damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. A oração. Nunca esquecer a oração. Nunca. Ninguém nota quando rezamos no carro, pelas ruas. Rezamos em silêncio com o coração. Aproveitemos esses momentos para rezar, a fim de que o Espírito nos conceda o dom do conselho. Na intimidade com Deus e na escuta da Sua palavra, começamos gradualmente a abandonar nossa lógica pessoal, ditada muitas vezes por nossos fechamentos, preconceitos e ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? O que te agrada? Desse modo, amadurece em nós uma sintonia profunda, quase connatural no Espírito. E podemos experimentar como são verdadeiras as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Ser-vos-á inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. É o Espírito que vos aconselha, mas devemos dar espaço ao Espírito, para que possa aconselhar. E dar espaço é rezar para que Ele venha e nos ajude sempre. Como todos os outros dons do Espírito, também o conselho constitui um tesouro para toda a comunidade cristã. O Senhor não nos fala só na intimidade do coração. Fala-nos sim, mas não só ali. Fala-nos também por meio da voz e do testemunho dos irmãos. É deveras um dom importante, poder encontrar homens e mulheres de fé que, sobretudo nos momentos mais complicados e importantes de nossa vida, nos ajudam a iluminar nosso coração e a reconhecer a vontade do Senhor. Recordo-me que, uma vez, no santuário de Luoyang, estava no confessionário.
diante do qual havia uma fila longa. Tinha também um jovem muito moderno, com brincos, tatuagens, todas estas coisas. Veio para me dizer o que lhe acontecia. Era um problema grave, difícil. E disse-me: contei tudo à minha mãe, e ela disse-me: conte isso à Nossa Senhora, e ela dirá a você o que deve fazer. Eis uma mulher que tinha o dom do conselho. Não sabia como resolver o problema do filho, mas indicou a estrada justa. Vá ao encontro de Nossa Senhora, e ela dirá. Esse é o dom do conselho. Aquela mulher humilde, simples, deu ao filho o conselho mais verdadeiro. De fato, o jovem disse-me: olhei para Nossa Senhora e sinto que devo fazer isto e isto. Nem precisei falar. Já tinham falado tudo à sua mãe e o próprio jovem. Esse é o dom do conselho. Vós, mães, tendes esse dom. Pedi-o para vossos filhos. O dom de aconselhar os filhos é um dom de Deus. Queridos amigos, o Salmo 16, que acabamos de ouvir, convida-nos a rezar com estas palavras. Bendito o Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Está à minha direita e jamais vacilarei. Versículos 7 e 8. Que o Espírito possa infundir sempre em nosso coração essa certeza e encher-nos da sua consolação e paz. Pedi sempre o dom do conselho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!